a pergunta que eu faço para a senhora nesse momento é uma pergunta que eu acho que todo amante do futebol paraibano está se fazendo. Vai ter campeonato ou não vai ter campeonato paraibano? Olha, inclusive, estamos tratando sobre isso também, justamente sobre o nosso arbitral. Nós estamos marcando a arbitral, estou falando agora com todos os presidentes, mas a ideia é que sim, que tenha o campeonato paraibano, mas num formato mais enxuto, visto que os clubes estão, como todos sabem, da uma condição financeira muito difícil, devido ao não aporte pelo governo do estado, ano passado e ano retrasado, que era o grande patrocinador desses clubes. Mas a ideia, a intenção da federação e dos clubes é que se tenha sim o campeonato paraibano. Vamos apenas chegar num denominador comum, mas muito em breve vocês já terão todo esse formato. Ô Michele, boa noite, é Fernando Antônio. Quando você se refere assim a um formato mais enxuto, você quer dizer assim mais ou menos o quê? Como seria assim, só algo assim superficial que você possa falar? É uma projeção de como seria esse formato mais enxuto? Sim, o formato mais enxuto é que o ano passado nós fizemos o campeonato, acho que, se não me falha, foram com 16 datas. 16 datas que nós temos que, antes de mais nada, respeitar as vagas CBF. A CBF dá as datas, as datas CBF têm que ser respeitadas. Então, as competições, que é Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, já estão todas aí, já estão com as datas, e nós temos poucas datas, visto que ainda não fizemos o nosso arbitral. Então, disponibilizamos mais ou menos em vista de umas 10, brigando pela CBF por mais uma outra data. Então, nós temos 10 datas hoje, é o que nós temos. Então não tem como a gente fazer um campeonato extenso, até porque a própria CBF não disponibiliza vagas. A gente tem vários outros clubes do Campeonato Paraibano que estão disputando competições nacionais. E que as competições nacionais na verdade, é a prioridade. Então, nós temos que respeitar as competições nacionais para depois nos adaptarmos e realizarmos a nossa competição com as vagas que sobram. Então, se vocês forem reparar, a maioria das federações, não é só a paraibana, estão fazendo esse ano as competições bem mais enxutas, porque foi disponibilizado as datas da CBF e está todo mundo enxugando o máximo, e não só apenas por datas, mas também quanto mais datas, são mais viagens, mais folha de pagamento, mais borderoso, mas tudo isso se alonga, e nenhum clube hoje na Paraíba tem condições e nem tem dinheiro sobrando para estar fazendo competições longas. Então, uma coisa casou com a outra, e nós vamos ter essa reunião agora em breve para decidirmos realmente o melhor formato que a maioria irá decidir do nosso campeonato paraibano. Para finalizar a participação da Michele Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol. Michele, com relação à pandemia da Covid-19, a possibilidade ou não de público, ainda que limitado, ainda que tendo que obedecer a restrições nos estádios, depende de cada município, depende do estado, do governo do estado, ou depende da federação? Como é que fica isso? Olha, desde já eu quero falar sobre o meu posicionamento, que eu defendo o público nos estádios, lógico, com segurança, com todos os protocolos, com tudo que se diz no meio dessa pandemia. Mas eu fui uma das primeiras e sou uma das grandes defensoras para que o público esteja dentro do estádio. Mas, infelizmente, não depende de mim. Depende, sim, das autoridades competentes, que, neste caso, é o governo do estado, em primeiro lugar, e os municípios também. Então, assim, o meu posicionamento, eu vou lutar até o fim, vou fazer protocolos, vou apresentar eles para ver se serão aprovados, mas, infelizmente, o protocolo, como se trata de saúde e segurança, tem que vir realmente das autoridades competentes, não apenas da federação. Mas o que tiver a nosso alcance, tenho certeza que nós vamos fazer para que o público realmente volte aos estádios.